Olá pessoal, tudo bem? Chegamos aqui em mais um vídeo no nosso canal. E antes de mais nada, pessoal, agradecer a vocês por todo o carinho, pelo feedback que vocês estão me dando. E está sendo muito legal estar aqui com vocês toda semana conversando sobre direito, algum tema novo toda semana, né? Então, como vocês podem ver aí no título do vídeo, faremos essa dicotomia entre o direito público e o direito privado. Então, antes da gente iniciar exatamente o vídeo, eu quero avisar vocês que essa dicotomia, pessoal, ela nada mais é para fins didáticos. E por que fins didáticos? Porque a gente vai ver que o direito ele é uno. E justamente por ser uno, ele não vai possuir essa divisão de que algo é X, o outro é Y, e eles não se misturam. Não, aqui o direito ele é uno, ou seja, ele vai se integrar. Né? Mas justamente essa definição que a gente vai dar sobre direito público e privado é para fins didáticos e para fins justamente de estudo, não é? Estudo no sentido de que é cobrado em provas, é cobrado nos concursos, enfim, é interessante saber, mas já adianto que é para fins didáticos, ok? Então vamos lá. Quando a gente vai tratar, pessoal, de direito público, a gente vai estar de frente, eu adoro essa palavra de frente, a normas de caráter público, normas cogentes. E o que são normas cogentes? Nada mais são do que aquelas normas que elas não serão, melhor dizendo, derrogadas pelo interesse privado. Ou seja, o interesse público aqui ele vai predominar sobre o interesse privado, ele não pode ser alterado por vontade das partes. E por outro lado, o direito privado, ele vai ter as normas que nós chamamos de normas de caráter dispositivo. E o que são normas de caráter dispositivo? São aquelas normas que comportam a alteração pelo interesse das partes. Ou seja, aqui as partes elas podem convencionar sobre o que é interessante ou não para elas. Então, essa aqui é a primeira dicotomia que a gente está encerrando sobre normas de caráter cogente e normas de caráter dispositivo. A segunda diferenciação que eu quero trazer para vocês, pessoal, é sobre autonomia. E o que é essa autonomia? Quando a gente vai estudar nos livros, na doutrina, sobre o ius imperium, principalmente na seara de direito administrativo, nós vemos que o Estado ele vai estar comportando um poder de autoridade maior do que o interesse privado, certo? Isso aqui, quando a gente vai tratar de direito administrativo, nós vamos lembrar sempre daquele princípio da supremacia do interesse público. Mas aqui, a gente vai ver então que o poder de autoridade do Estado, ele vai estar se sobrepondo ao de quem ele esteja negociando ou com quem ele está participando naquela relação jurídica. E aqui então, a gente vai estar diante de uma norma de subordinação, ou seja, o particular ou o outro ente que está relacionando com o Estado vai ter aquela relação de subordinação, ou seja, ele não tem tanta autonomia quanto no direito privado, porque no direito privado nós teremos normas de caráter de coordenação, ou seja, aqui falando sobre essa relação de coordenação, nós teremos a maior autonomia privada, uma autonomia para decidir o que pode ser aplicado, o que não pode ser aplicado, ou seja, a gente vai estar sempre prezando pela convenção das partes, né? Ou seja, a gente viu então que o direito público ele vai ter aquela relação de subordinação, de poder de autoridade do Estado, que é o ius imperium, e por outro lado nós teremos a relação de coordenação, tá? Entre os particulares daquela relação privada. Então, falamos duas características dessa dicotomia, tá? E agora, partindo para a terceira, pessoal, nós temos que lembrar o seguinte. Eu afirmei para vocês com todas as palavras aqui que o direito público e o direito privado vão ter as normas de caráter cogente, que não podem ser alteradas pelo interesse privado, e as normas de caráter privado, que são as normas dispositivas, que elas podem ser alteradas pelo interesse privado. Eu afirmei isso para vocês, e está correto. Porém, a gente tem que sempre lembrar que eu falei agora há pouco com vocês, que o direito ele é uno. E justamente pelo direito ser uno, nós temos uma relação de
interpenetração das normas. E essa aqui é outra palavra muito chique também. E o que é essa interpenetração das normas? Teremos hipóteses que normas de caráter público, elas vão estar comportando uma relação privada. E as normas de caráter privado, né, que a gente viu, daquela relação de autodeterminação, né, de coordenação, elas vão ter normas de caráter público ali. Aí você fala, putz, minha cabeça explodiu. Então vamos lá devagarzinho para ficar mais compreensível. Eu vou utilizar 2 exemplos, eu espero que seja suficiente para entender. Quando a gente está diante de normas de caráter privado, a gente viu que elas podem ser alteradas pelo interesse das partes. Porém, e quando nós pegamos o Código Civil e nós vamos ver lá normas que vão estar regulando o direito de família, normas que vão estar regulando os direitos reais. São normas ali que está prevalecendo o interesse público. Porque, por exemplo, nós teremos ali normas também de caráter sucessório, né, que comportam o interesse público. Elas não podem ser alteradas pelo interesse das partes. E elas estão dentro de uma seara do direito privado, que é o direito civil. É interessante, não é? Que apesar de elas estarem fazendo parte de uma esfera privada, elas são de interesse público. Porque o Estado ele tem que zelar justamente pela família, não é? Como está lá na Constituição. E aqui o interesse privado, mesmo dentro da esfera privada, vai ter que sujeitar ao interesse público, que é predominante. Ou seja, é uma relação de interpenetração das normas. E por outro lado, teremos normas, né, lá no direito público que elas vão estar comportando o interesse privado. E qual que é o exemplo? Imagina que a gente está diante de uma relação entre a administração pública e o particular. A administração pública, ela desafetou um bem. Ela não quer mais aquele bem, ela acredita que aquele bem não tem mais afetação pública e não é mais necessário. Pode vir um particular e fazer a negociação daquele bem, entendeu? Desafetado. E aqui a gente está numa norma de interesse privado, não tem interesse público, certo? Ou seja, é uma diferença, os bens dominicais, os que não têm afetação, eles vão estar aí dentro de uma relação uma relação privada, né? É interessante, ou seja, é aquela interpenetração de normas que a gente viu, ou seja, o direito ele é uno, apesar das suas ramificações, eles correspondem a uma unidade. Então, eu acredito que justamente por isso, pessoal, essa dicotomia cada vez mais ela está se tornando ultrapassada. Porque, como a gente viu, aos poucos o direito ele se mistura cada vez mais e que toda essa dicotomia que eu falei para vocês que é para fins didáticos, ela está caindo por terra, né? Mas ela é importantíssima para os estudos mesmo assim e por isso nós devemos estudá-la. Então, só para finalizar, eu quero falar agora alguns exemplos, né, de quais são normas quais são as normas públicas de caráter público e as de interesse privado, né? Quando a gente vai tratar do direito público, nós sempre lembraremos primeiramente a Constituição Federal, o direito constitucional, tá bom? Seguindo disso, nós veremos o direito penal, veremos os direitos processuais, tanto processual penal quanto processual civil. Nós veremos o direito tributário, ou seja, existem diversas normas de caráter de interesse público, não é? E por outro lado, nós teremos ali o direito privado, que vai estar ali o Código Civil e também, no caso, o direito civil e o direito empresarial, né, que antigamente utilizava-se o direito comercial, mas são os 2 ramos ali do direito privado que são os mais importantes, não é, pessoal? Então, feito essa diferenciação, essa dicotomia, feito essa introdução ao que é o direito público e o direito privado, nós poderemos, a partir daí, conversar sobre direito civil. A gente já viu que o direito civil ele comporta as normas de direito privado,
porém teremos hipóteses dentro do direito civil que trarão as normas de ordem pública. Ou seja, se fizéssemos uma ementa do vídeo de hoje, seria direito público e privado, interpenetração das normas, não é? Ius imperium, né? Ou seja, a gente viu que o direito, apesar das suas grandes ramificações, ele vai estar correspondendo a uma unidade. Ou seja, ele nunca vai ser explicado por si só, ele nunca vai ser algo isolado, mas as outras searas do direito também explicarão o direito, certo? Então, pessoal, agradeço a vocês aqui que ficaram mais um vídeo aqui comigo. Em caso de dúvidas, em caso de comentários, eu peço aqui para vocês deixarem escrito o que vocês gostem, né, o que vocês querem. E fico por aqui, agradeço muito e então até a próxima sobre aí direito civil, já feito essa diferenciação, tá bom? Então pessoal, fico por aqui, tchau, tchau.